noiva do Cordeiro, que a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Creio no poder de Deus nessa noite. Glória a Deus! Creio na graça de Deus. Glória a Deus! Quem crê aqui, Jesus Cristo está aqui? Amém! Glória a Deus! Para muitos, precisaram 13, 12 para acontecer um culto dentro do templo. Mas para Jesus, se tiver 2 ou 3, já tem culto. Pega sua Bíblia no livro, na Epístola de Paulo aos cristãos de Galácia, Gálatas, o seu capítulo de número 5 e seu versículo de número 16 em diante. Eu creio no Evangelho libertador. Glória a Deus! Eu creio no Evangelho de confronto. O Evangelho, ele é as boas novas. O evangelista, ele anuncia o Evangelho, que é as boas novas. Mas o Evangelho também tem de nos modelar segundo o padrão de Deus. Gálatas, capítulo 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Esse versículo, a partir do número 16. Para a graça de Deus, hoje é o último dia do propósito. Foram Glória a Deus! Aleluia! 8 dias de propósito. Passou rápido, hein? Muito rápido. Meu Deus! Aleluia! Só Deus para ter dado o braço para mim lá do outro lugar, atravessando a Macedônia, para chegar até aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, deletes, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Feche os teus olhos, Senhor. Ah, meu Deus, pelo poder do teu Evangelho, pela graça, Senhor, que há no teu bendito nome, me conduz, Senhor, para alimentar a tua igreja nessa noite. Conduz com palavras sábias, Senhor. Abre a janela do céu neste lugar e venha trabalhar aqui nessa noite de maneira
epístola de Paulo aos Gálatas, ela é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. É o nono livro do Novo Testamento, dentre as cartas paulinas. Esta, ela se sobressai, pois combate o farisaísmo e o legalismo judaico. Tem como objetivo principal preservar um cristianismo puro, com base na justificação pela fé. A expressão Igreja da Galácia, ela refere-se ao conjunto de igrejas que estavam em Icônio, Derbe, Listra, glória a Deus, Antioquia e dentre outras, as quais foram fundadas pelo apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária. Geograficamente, nós vemos que a Galácia ela era uma região da Ásia Menor, ocupada pelos gauleses em 270 a.C. Paulo chamou-a de província da Galácia. Então, na época da dispersão, muitos forasteiros eles foram para lá. A igreja da Galácia era constituída, em sua maioria, de gentios. No entanto, nós sabíamos que existiam entre eles alguns judeus que foram instruídos pelos falsos mestres judaizantes a guardar a lei aos qualquer outros ritos mosaicos. A epístola de Gálatas ela se divide em 3 sessões. E qual é elas, pregador? A primeira é a liberdade anunciada, do capítulo 1 ao capítulo 2. A segunda é a liberdade ensinada, do capítulo 3 ao capítulo 4. E a terceira é a liberdade experimentada, do seu capítulo 5 ao seu capítulo de número 6. O capítulo de número 5 e seu versículo de número 16 tem um título: As obras da carne e o fruto do Espírito. Se somos renovados pelo Espírito Santo de Deus, logo temos que assumir todos os dias a nova forma de vida, porque se fomos comprados, redimidos, justificados, logo devemos entender que aquilo que era passado já não se cabe mais em nós no presente. Nós temos que entender que as coisas passadas não podem estar presentes nas coisas de hoje e que irá ir até o futuro. O que é passado, os trajes passados ficam no passado, e os trajes novos têm que nos acompanhar para o presente. O que é carne, tem espírito, e tem obras que estão sendo realizadas na carne, mas o fruto do Espírito é visível. E aquele que tem o fruto do Espírito, nós temos que estar com Deus, estar obediente a Deus, estar andando com Deus, e esse não pode ser contrariado neste mundo pecaminoso. Mas quem está na carne, hoje em dia você encontra na rua, você não sabe se é a paz do Senhor ou se você põe a mão para expulsar o demônio. Hoje, nos dias atuais, Cristo nos chama para ser diferente, como sal da terra e luz do mundo. O sal é o maior agente conservador nesses últimos dias, e a luz pode ser porventura, aleluia, acender, aleluia, a lamparina e guardar debaixo do alqueire. A lâmpada deve brilhar, o sal deve conservar. Cristo nos chama para viver como Ele. Nas obras da carne nós vemos que é muito mais fácil realizar o que é da carne do que o que é do Espírito. A Bíblia diz que um se opõe ao outro, para que nenhum façais o que o outro bem quereis fazer.
O que seria as obras da carne? Natureza adâmica, pecaminosa, caída, frustrada, imoral, pervertida, mundana. O que seria as obras do Espírito? Uma nova vida a qual Cristo nos propôs. Uma nova vida com Ele. Afinal de contas, é Ele mesmo que sabe o que é melhor para a minha e a sua vida. Não temos a capacidade de saber escolher o que é melhor para nós, tendo em mente que não sabemos o que há de suceder quando for 8h20, seja agora 8h15. Mas Cristo, todavia, Ele já está apontando para o futuro, porque Ele deseja que a igreja amada, que a noiva querida, ela não venha ficar para um momento de tribulação e grande tribulação. Não, Ele já está apontando para o futuro, a qual Ele deseja levar aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Cristo está apontando para o futuro, e o título aqui é andar no Espírito e não na carne. Isso, em primeira instância, nós temos uma ordem divina. Qual que é ela? Andar no Espírito. Olha comigo o versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Qual que é a explicação de Paulo? Paulo está tratando e está apresentando a chave para a vida cristã vitoriosa. E qual que é ela? Viver de acordo com o Espírito Santo e não de acordo com a imoralidade. Viver de acordo com o Espírito glorioso e não de acordo com o comodismo. Na doutrina, nós temos o verbo andar. No grego, nós temos o periparatente. Implica o estilo de vida. Ele continua, aleluia. Nós temos uma vida contínua e deliberada. Mas a vida cristã, ela não é automática. Deve depender do Espírito Santo constantemente. Se você achar que eu vou me deitar no Senhor e tudo vai acontecer, não vai não. Não está no modo automático. É necessário a igreja de Jesus todos os dias ter em mente a sua total dependência do agir do Espírito Santo em nossa vida. Se a nossa vida fosse automática, eu entrava para a presença de Deus e falava, está tudo certo, não tem diácono, não tem imoralidade sexual, não tem depravação total, não tem nada. Entrei, aceitei Jesus e batizei, está tudo certo. Se a sua vida fosse automática, seria fácil. Mas a minha, a sua vida não é automática. Requer dependência diária do agir do Espírito Santo. Todos os dias. É por isso que nós temos uma igreja fria. Eu não sei os bancos, pode ser até que está frio, aqui está quente. Porque requer diariamente pagar o preço. Não é eu pago o preço no mês de janeiro, e o resto dos meses, os outros meses pra frente, fico tranquilo que está tudo de boa. Não. Deve-se pagar o preço diariamente, todos os dias, até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós temos aqui, nesse contexto, um conflito interior. Olha só o versículo 17. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. A carne aqui está relatando sobre a natureza pecaminosa. A carne, natureza adâmica, aonde foi formalizado segundamente o pecado original, aonde ele deu forma, e de lá para cá todos nasceram em pecado. Sabe quem fala? Eu nasci no berço, eu nasci
pecado mesmo. Não tem ninguém que nasceu no berço como se não tivesse pecado. Depois de Adão, todos nasceram mortos espiritualmente. Depois de Adão, não tem ninguém que possa dizer: eu nasci no berço, eu nasci sem pecado, eu nasci de uma forma regular. Não, a carne é a natureza pecaminosa, é a luta contra o Espírito, e o Espírito é a natureza de Cristo. Hoje Jesus está dizendo ao meu coração: a carne, que é a natureza caída, ela está se opondo à natureza nova que Cristo nos deu. Mas aquilo que for mais alimentado é o que vai prevalecer na minha e na tua casa, na minha e na tua vida, no conflito interior. Começa a alimentar o teu espírito para que a tua carne não comece a ganhar sobre o espírito de vida. Começa a alimentar o espírito. E como que eu posso alimentar? Abre a palavra, ouve a voz de Deus, tem intimidade com Ele, prepara o devocional, a meditação, porque aqui é a base da nossa fé. Se tu não abre no Ele, cadê a tua fé? A tua fé está morta, a tua fé está, aleluia, atrofiada. Mas Jesus diz para mim e para você, no conflito interior, que o Espírito está indo contra a carne. É como se o Espírito quisesse te erguer, te renovar, te ungir, te enviar, te capacitar. Mas a carne, ela está lutando contra o Espírito, para que nós não venhamos viver as conformidades do Espírito Santo. A pergunta que não quer calar, aplicativa nessa noite é: por que não vemos mais frutos visíveis? Cadê o agir do Espírito Santo? É fácil ver o que está na carne, o que está no Espírito. Às vezes só no altar prega, mas está na carne. Às vezes dirige igreja, mas está na carne. Porque senão não vemos fruto do Espírito. Às vezes, se for olhar a placa de igreja, a placa de igreja. Que placa de igreja, rapaz? Quem foi que pagou o preço foi Jesus, não foi a placa que o homem criou. Jesus está dizendo para mim e para você: na natureza pecaminosa, ela é a carne, e a carne ela luta contra o Espírito, que é a nova natureza em Cristo. O cristão deve, aleluia, viver em constante batalha interna, aleluia. Não há uma neutralidade, não há espanto por surgir, aleluia, aquela tentação sobre você, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Mas Cristo nos deu uma nova natureza dele, e essa é em espírito, essa é em verdade, essa é na vida. Ele está nos ensinando o seguinte: que nós devemos reconhecer o conflito que passamos dia após dia, porque isso ajuda o cristão a não se surpreender com as tentações. Porque se eu estou alerta, porque se eu estou com os olhos abertos, pode estar o inimigo me tentando, pode estar o adversário querendo me corromper, mas eu já sei que Cristo me deu uma nova vida nele. Eu já sei que Cristo me preparou uma nova vida, não com a cara que eu vivia, com o fuzil no peito, com a submetralhadora de 35 tiros. Não, hoje é a palavra 66 calibre para ser descarregado em Satanás e para mortificar os pecados da carne. Aí nós vemos a obra da carne. Tem um conflito interior e tem as obras da carne. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, e aí vai indo. Aqui nós temos as categorias das obras da carne. Primeiro, elas são sexuais. Vou repetir. Primeiro, elas são sexuais. Olha aí: prostituição, impureza, lascívia. Esta é uma das obras pela qual o inimigo vai tentar a igreja de Jesus Cristo. Na área sexual, tem em mente que nós somos pecadores. A carne é fraca.
Espírito está pronto e é forte. A carne quer se inclinar sobre as coisas que é da carne. Na categoria das obras da carne, nós temos a área sexual, prostituição. Tem gente que pensa que a prostituição é só quando há prática. Não, prostituição ela ocorre já no Novo Testamento, já, aleluia, no tempo da graça. Porque na antiga aliança, para se pecar, tinha que ter a prática, teria que deitar, teria que tocar, teria que fazer. Mas hoje não, no tempo da graça não. Olhou, já praticou o adultério, já praticou a prostituição. Então toma cuidado com a cobiça. A cobiça ela acontece nos olhos. Quando olha, fixa mais uma vez, já sentiu o desejo. Quando sentiu o desejo, já formalizou o pecado da prostituição, da impureza, da lascívia. Hoje nós temos coreografia camuflada de sensualidade. Só que para Cristo, ninguém engana Cristo. Pode vestir um terno, pode vestir um isso, pode passar até no chão, mas Cristo sabe onde tem lascívia. Cristo sabe onde não tem a sexualidade moral. Não tem como se esconder diante de Deus. Na outra categoria, religiosa, idolatria, feitiçarias. Eu vou ensinar algo para a igreja de Jesus Cristo, que tem gente que não sabe. Idolatria tem milhares de formas de idolatria. Se tu fica no celular o dia inteiro, tu está idolatrando ele. Se você só presta para ficar aqui naquela televisão, parabéns, tu está cultuando a ela. Idolatria. Você acha que idolatria é só pegar a imagem, colocar em casa e ficar bendizendo ela e achando que ela que vai salvar? Não. Idolatria tem milhares de formas de idolatria. Se você coloca o teu filho acima das coisas de Deus, tu está idolatrando a ele. Porque qual que é o maior e primeiro de todos os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo meu filho primeiro de Deus, está errado. Sabe por quê? Seja que pensar como assim. Escuta aqui, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Se colocar o teu filho acima de Deus, quando ele cair na UTI internado em cômodos e sedado, entre a vida e a morte, quem é que vai poder tirar ele de lá? Agora, se colocamos o Deus acima de tudo, quando o teu filho cai no leito, quando o teu filho cai no tribunal do crime que vão decapitar ele, pode ter certeza, vai ter alguém que vai tirar ele de lá. Se você não toca e fazer como Cristo negou, Cristo entra com providência. Feitiçaria. Tem gente que discorda, mas vou ter que falar. O que está acontecendo? Irmão Vitor, ai pastor, meu esposo não quer mais, você separou de mim, eu estou com a foto dele, olha aqui na foto para ele voltar. Se torna feitiçaria, rapaz. Tu não está sabendo não? Você está querendo converter alguma coisa que a pessoa não quer? Feitiçaria. Sabia não? Porque a pessoa não quer. Então você vai orar a Deus com o pregador. Olha aqui para Deus mudar o coração dele. Feitiçaria. Sabia não? Hoje você sabe. E tem gente que não para. Ontem eu estava com um jovem. Nós fomos no monte. Descemos no monte, nós chegamos no monte meia-noite. Orando até as 2. Descemos. Ele estava com uma garrafa de 2 litros. Aí fiquei só observando. Ele jogou na água e tudo. Eu achei que era para tomar. Depois eu achei que era pôr no carro. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele está querendo fazer? Depois eu fui com ele. Ele passou na volta do monte. Ele parou na frente da casa da mãe do filho dele para jogar água no portão dela e na calçada dela. O que você está tentando fazer? Não é que eu só vou jogar no quintal e na calçada. Toma cuidado, irmãos. Tem coisa que não é ensinada. Vamos supor que a pessoa não quer, eu vou forçar ela. Se for obra de Deus, Deus vai fazer, não tem para onde correr. Não adianta eu querer forçar. Olha aqui, pregador. Olha aqui para
para Deus converter o coração dela, para mudar a mente dela, largar aquele homem que não é dela, ela é minha. Feitiçaria, irmão. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Então, na categoria das obras da carne, primeiro, sexuais, segundo, religiosos, terceiro, sociais, inimizades. Olha a obra da carne, onde ela vai. Primeiro ela quer atingir a área sexual, depois ela quer atingir a área religiosa, depois ela quer atingir a área social, inimizade. Está aqui dentro da igreja, mas não quer dar paz no seu irmão. Está aqui dentro do culto, quer cegar de forma irregular, mas não quer ter união com o irmão que congrega na mesma igreja. Isso se chama inimizade. Isso é obra da carne. Porfias, ciúmes. Eu tenho que falar. Glória a Deus. Que tem de casal morrendo de cima do outro. Calma aí, não confia no teu cônjuge. Obra da carne, está na carne, amigão. Está na carne. Ou não? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Acabou agora, né? Iras. O irar é até normal, porque Deus também se ira. Irar não é pecado. Deus falou irar, mas não. Pecar é pecado. É errado. Mas a ira não. Porque como? Mas não tem como não ficar irado. Não tem como. Mas deixar a ira ser contínua, isso já é obra da carne. Discórdias. Quantas discórdias nós vemos dentro do culto? Até parece que aqui dentro é um circo. Até parece que, eu vou falar, até parece que aqui dentro é lá fora. Porque o que não deveria ter aqui é onde mais tem. Dissensões. Divisões. Divisões entre irmãos na fé. A mãe não fala com a filha. A filha não fala com a mãe, que já é irmã. Dissensões, divisões. Isso só pode ser obra da carne. Quem está no espírito não está dessa maneira que o inimigo próprio está querendo conduzir a pessoa. Facções, invejas. Inveja também é obra da carne. Sabe que eles sempre vão te invejar por aquilo que você tem? Às vezes vão te invejar pelo caráter seu, pela unção que tu tem, pela corda vocal que Deus te deu. Às vezes alguém vai te invejar, talvez porque você sabe se vestir. Nem sempre a inveja é só por aquilo aqui que tem. Às vezes a inveja é querendo que você não tenha. Só ela quer, só ele quer. Aí quando vê que o outro está prestes a conseguir, fica invejoso. Fica invejosa porque está com ciúme da pessoa, querendo que ela não conquiste aquilo que você poderia conquistar no lugar dela. Inveja, obras da carne, em excessos, bebedices, glutonarias. Olha só, tem pecado aqui que está sendo pontuado, que tem gente que nem sabe que é pecado, e outra, gravíssimo. Deus diz que quem pratica não herdará o reino de Deus. Já pensou a glutonaria? Quem sabe o que é glutonaria aqui? Não sabe? Então o pecado da gula. Sabe o excesso de comer bastante? Já está cheio, quer mais. Ou dizer a Bíblia diz que os glutões não herdarão o reino do céu. Olha só. Imagina os outros pecados que não sabemos que é pecado, como pecando todos os dias. Se o excesso elevado do alimento pode me levar ao inferno, imagina os outros pecados que a gente nem sabe que não estão aqui, mas é pecado que pode nos levar para o inferno. Qual que é a consequência? Olha aí. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não, onde está isso? 21, 22. Nós devemos ter um estilo de vida
Diferente das coisas da terra. Eu sei que não é difícil, eu sei que não é fácil, mas também é impossível. Se você quiser mais ficar naquela televisão imunda, você vai tender a ficar só na carne, porque televisão não é espírito. Espírito é você cortar a TV e dobrar o joelho para orar. Viver no espírito é você cortar a Netflix, sabe? Aquela novela lá, aonde vai entrar no ar, tem feito um pacto com 3 crianças apresentadas que tu talvez não deve saber, e tá lá, é crente e está assistindo, é crente e está idolatrando, é crente e está cultuando aquela notícia. É verdade. Um estilo de vida dominado por essas obras é a maior evidência que a pessoa não foi regenerada. Vou repetir. Um estilo de vida dominado por essas obras é evidência de que a pessoa não foi regenerada. Às vezes está aqui, oferta, dizima, bate palma, dá glória, está todo dia no culto, mas talvez não foi regenerado se está com essas obras. Não é muito vir aqui, não é muito vir aqui, é vir aqui com propósito. Porque tem gente que sai de casa, vem aqui porque não tem nada para fazer em casa, é melhor ficar em casa. Eu prego as coisas que pastores não suportam, porque eu não estou preocupado com a obra da carne. A obra da carne é visar só materialismo, é visar só oferta, é só dízimo. Não estou falando que é pecado, a obra precisa, mas quando nós só fica fixado nisso, já é obra carnal. E o Espírito fica onde? Se você for dessas igrejas porta larga, dizendo que não sei quem é o Senhor, elas estão lá. Só que se você entrar lá dentro, pode fazer tudo. Pode tomar vinho, pode tomar cachaça, pode prostituir, pode casar em vários casamentos, pode ter 2 homens, 2 mulheres. Só que a vida espiritual daquelas pessoas estão mortas. E o que vai salvar eu e você é o novo nascimento em Cristo Jesus. Vou repetir: o que vai nos salvar. Não adianta vestir um terço, colocar no pescoço, colocar na mão, enrolar no pulso, ficar orando, fazer assim para cá. Não, tem que viver a nova vida que Cristo nos entregou. Tem que viver o que Cristo nos ensinou de uma vez por todas. Não adianta passar. Às vezes o cara cheira a cocaína a noite toda. Aí quando ele passa na igreja, ele vai assinar na cruz. Isso aí vai salvar ninguém. Eu estou falando só o que é verdade. Porque eu não estou condenando quem faz o sinal da cruz. Eu estou falando que não adianta eu fazer o sinal da cruz se eu não nasci de novo. Não adianta eu andar com um terço no pescoço. Eu andava com um terço no pescoço e era traficante. Ia mudar o que é isso? Se eu continuasse no traço e continuasse com um terço no pescoço, é apagar o inferno. Não tem alguma mudança. Versículo 22. Agora vamos pontuar o fruto do Espírito. 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aqui nós temos 9 aspectos do fruto. Singular. Um só fruto com várias manifestações. Amor, ágape, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso aqui é produzido pelo Espírito. Isso aqui não pode vir por esforço humano. Nós não temos a capacidade. A presença do fruto é a prova da atuação do Espírito na vida do cristão. Vou repetir: a presença do fruto visível é a prova da atuação do Espírito na vida do cristão.
Pergunta quem não quer calar: cadê o Espírito Santo aí? Está aqui, está aqui, está aqui. Então cadê os frutos? Está vendo como a igreja vive enganada a vida toda? Que quando prega o que Cristo manda, quando a alerta abre os olhos, pô, fica assim, o cara desdém, não está acreditando. A presença no culto é a prova da atuação do Espírito na vida do cristão. Pergunta aplicativa: cadê os frutos? Eu vim aqui para que nós venhamos subir o céu. Eu não vim aqui para enganar vocês. Eu não sou um lobo, não sou pilantra. Eu sou o ministro da nossa Cristo escolheu. Ele escolheu, tirou de onde tirou. Não é para ficar com medo de que tem liderança, de que tem pastor, de que tem presbítero. Vire nessa está cheio de presbiteradário. E a verdade ela tem que ser ministrada como Cristo pregou. Porque é produzido pelo Espírito aqueles que oferecem o fruto visível diante de Deus. Agora vamos falar da crucificação da carne. Versículo 24. Versículo 24, olha aí. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos. A conversão aqui envolve a morte do eu. Se você não quer morrer para você, então tu não vai nascer para Cristo. Tem alguém que fica aí para mim. Não. Se você não quer morrer pelo teu desejo, fica idolatrando assim, não conhece. Então o texto diz: amantes de si mesmo. Quem são esses? Aqueles que só pensam em si. Deus, se sobrar tempo no domingo, eu penso em Deus. Toma cuidado. Se Deus quiser também lembrar de você naquele grande dia. Olha aí, a conversão ela envolve a morte ao eu. É uma mudança de lealdade. Tem que mudar, se não mudar é errado. E Cristo vai apertar um pouquinho mais. Isso é um ato já realizado na posição do crente, mas ele deve ser vivido diariamente. Eu e você não podemos nos conformar com a nossa natureza. Cristo nos chama para nós vivermos uma nova vida dele. Eis que devemos crucificar a nossa carne em Cristo, pois ele entregou a vida na cruz, e nós devemos entregar os nossos pecados junto com a cruz, para que eles não venham nos acompanhar. Só que quer morar no céu nesta noite, Cristo diz para mim e para você: mortifique o pecado, mortifique a carne, porque é um ato já realizado na posição do crente, mas que deve ser vivido diariamente. Nós precisamos viver como que alguém que já morreu para o pecado. Ou não? É por isso que tem gente que está lá fora, que nós julgamos eles que estão lá fora. Eles falam assim: se for para ser um crente safado que nem eles, eu nem sei. Eles falam desse jeito, irmão. Eles falam até pior. Eu estou pegando até leve. Se for para ser um crente sem vergonha como eles, olha lá. É crente, mas não para de falar da minha vida, aquela fofoqueira. Tem gente mundana que fala isso. Eles dizem: quando for para vencer, você trabalhando, você que nem eles. Já percebeu que vergonha? Glória a Deus, aleluia. Quem está no mundo, a Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunhas nos rodeando e nos observando. Ou seja, quem está lá fora está falando: não. Igreja, eles estão brigando por cargo, por herança, brigando para ver quem vai ficar no trono, brigando para ver quem vai ficar na igreja, quem vai assumir a posição. Quem está de fora, olha, se for para mim ser um corrupto desse, eu vou levar você. No dia que eu for, você estava ali. É isso que Cristo está dizendo para mim e para você. Nós precisamos ver como quem já morreu para o pecado. Versículo 25 e 26.
Nós devemos viver e andar no Espírito. Olha aí, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo, aqui, ele exorta a coerência. Olha aí, ele diz: se recebemos nova vida no Espírito, devemos nos comportar segundo ela. Vou repetir: se recebemos nova vida no Espírito, devemos nos comportar segundo ela. Ela quem? A vida nova em Jesus Cristo. Fumava, deixa o tabaco para lá. Ela vai não. Bebia, deixa beber o lixo do Satanás para lá. Pintava até umas horas, a unha ficava amarela. Deixa a chupeta do capeta para lá. É a nova vida em Cristo Jesus. É a verdade. Glória a Deus. Olha aí, eu tinha desejo das coisas do mundo. Só que tudo se fez novo. Está aí, né? Tudo se fez novo, eu não posso acompanhar. Se eu antes, além de ser um dos integrantes do crime organizado, eu fazia trap, fazia funk, quando com Cristo nova vida, eu não posso fazer mais. Acabou. Tem que viver o novo. Se fumava, se bebia, se você. Acabou. Tem que se comportar como um novo cidadão, uma nova vida em Jesus Cristo. Isso é o alerta contra o orgulho e a competição na comunidade cristã. Nós devemos viver e se comportar como tendo uma nova vida. Para quem estiver lá fora vai olhar: eis ali uma verdadeira serva do Senhor. Eis ali o verdadeiro servo de Deus. Ali não tem carne, ali viveu uma nova vida em Cristo Jesus. Outra hora trocava tiro com a polícia. E agora pôs os capeta para fazer e para correr. Outra hora estava no cabaré. Hoje já se encontra na presença, santificando Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo gera humildade. É, meu Deus. Tem gente que não tem humildade está aqui, sabe? Uma vida cheia do Espírito Santo gera humildade e nova glória. Eu quero resumir. Paulo, ele contrasta dois estilos de vida: o da carne e o do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Quero ficar algo no seu coração. Examine a sua vida. Devemos examinar a nossa vida. Examine a sua vida. As marcas são da obra ou são do Espírito em nossas vidas? É por isso que o povo está aqui hoje, mas não sei o que veio fazer aqui. Não sei. Já pensou eu ver um pouco de ir na casa de Deus e lá o anjo não anotou a minha vida aqui? É por isso que o povo não jejua mais. É por isso que não ora. Ora só por interesse, sabe? Sabe aquela pessoa que fala: ah, apareceu um câncer, eu vou orar mesmo. Não adianta se interesseira. Tem que orar por minha filha foi parar, não tem. Agora eu vou ter que levantar o clamor. Não é você ter levantado o clamor nesse tempo. Não é só que apareceu algo para você. É carne. Obra é carnal. Sabe onde essas pessoas estão nesse momento? Estão longe de Deus. Elas não têm desejo de ler a Bíblia, mas livro de ficção é com elas. De romance, como conquistar. Deixa eu explicar aqui. Mas a Bíblia não é que é espiritual. Obra da carne. Quer ver uma pessoa carnal? Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou dar para o guarda-roupa dela a quantidade de terra, eu vou dar para a estante dela a quantidade de livros que ela tem, de vida que ela tem, para saber se ela é espírito ou se ela é carnal. Pode ter muita roupa boa. Quer ver um bom obreiro, pastor Vitor? Olha a estante dele de livros. Não olha de terra, não. De terra você tem 10 terras, mas de livro não tem nenhum. De Bíblia, então, está mofando lá, morando em cima. Pessoas carnais. Glória a Deus.
Glória a Deus. É fácil ver quem é carne e espírito, irmão. Cara, só fica na frente daquela novela. Falei que é bom não ter igreja. Se isso aqui é a base da minha fé e eu não leio, cadê minha fé? Está fundamentada na onde? Na onde? Não adianta só falar que tem Deus, que crê em Deus, mas se não vive em Deus. Tem que crer em Deus, irmão. Eu vim aqui causar um avivamento espiritual nessa noite. Cristo está voltando e tem gente que está batendo as portas sem Ele. Tem gente que está caindo, até mesmo louvando nos cultos. A pergunta que não tem aquela para onde foi parar aquela Roma. É fácil. Tudo tem revelação demais, 30, 50 revelações. Mas você vai ver a vida? Não tem oração. Glória a Deus. Passou o dia inteiro só comendo. Oraram nada. Carne pura. Devia nem subir no altar. Já fosse Deus que iluminasse subir no altar que não ia pegar? Acabou. Aí você acreditava no espírito e estava na carne. Porque tem gente que tem até ministério, tem até coisa, vai estar na carne pura. Já pensou se você ensinava a falar de Deus e pegar Deus iluminasse? Glória a Deus. Glória a Deus. Não é difícil não, porque está recolhendo muito, senhor. Pastor Miguel disse que estava louvando com a, no culto lá com a mulher caindo, estava louvando. Depois que ele falou aquilo, eu vi na internet mais 4. Estava no culto, estava adorando. Deus, Ele está apressando. E está pegando muitos para exemplo. Eu e você não podemos ser esses exemplos. Devemos sair da carne. Devemos viver de espírito. A nossa vida já é carne. Já é a humanidade pecaminosa. Se não tiver novidade de espírito, não está valendo a pena estar aqui. Está aqui todo dia, mas para quê? Tem que haver o evangelho de transformação. Se nessas outras que estão pregando, não estão pregando o que você não ouvir, sai de lá, heresia. É o capeta que está usando lá. Mas Deus fala isso com a maior autoridade. Tem tanto lixo tóxico sendo pregado, mas não é Bíblia. Porque a Bíblia é confronta, dizendo para você saia da fofoca, sai da mentira, sai da glutonaria, sai da bebedice, sai da prostituição, do segundo, terceiro casamento, sai dessa pornografia, para de ficar viciado nessa tecnologia, volte ao primeiro amor, volte a amar a Bíblia, volte a servir a Deus. Cristo está voltando e só vai subir quem tiver com a lamparina acesa. Eu vou aplicar aí um carro agora. Examine a sua vida. As marcas são das obras da carne ou do fruto do Espírito? Vê agora. Se não consegue liberar o perdão, está na carne. Está sendo enviado por inimigo. Que se morre sem perdão, também confessando perdão, também não é salvo. Um dos motivos de liberar pessoas no inferno: falta de liberar o perdão. Se tiver rixa com alguém, já sabe, né? Corre para perdoar. Tem gente que não sabe o que fala de perdão. Dentro da Bíblia diz. E o próprio Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu não estou perdoando ele porque ele fez mal para mim, também não me perdoa. E se não é perdoado, morre assim, vai direto para lá. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Gálatas 5,16. É o versículo chave dessa mensagem. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Pode acertar essa Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero orar pelo Espírito para essa igreja do Itaquera. Que o Senhor possa abençoar cada um que veio aqui, os visitantes, os obreiros, as obreiras, os fiéis, os dizimistas, os ofertantes, os contribuintes, os mantedores dessa obra.
Que o Senhor visita cada um, Deus, aqui pelo poder desta palavra, que é sua e não é minha. Cada um possa sair daqui renovado, Senhor, levantados, erguidos, Senhor. Sim, Deus, que possa acontecer o avivamento espiritual no coração de cada um, e que cada um possa almejar, Senhor, segundo a tua vontade, voltar ao primeiro amor. Abençoa todos em nome de Jesus. Já fizeram a oferta da casa do Senhor? Pega o teu lugar rapidinho para Deus. Feche seus olhos. Pai, aqui nós estamos nessa noite. Visita os ofertantes, os dizimistas, contribuintes da tua maravilhosa obra. Abençoa todos em nome de Jesus. Você vai depositar as palavras, nós vamos cantar. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará, não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Eu gostaria de dessa oportunidade de perguntar se tem alguém que gostaria de dar um passo com Jesus. Alguém que está desviado do caminho do Senhor. Trocou a vida nova e o Espírito para viver na carne. Ele se chama hoje, talvez hoje é a última oportunidade. Tem gente que está morrendo desviado. Você não viu o testemunho do céu que o Senhor contou? Deus falou assim: desviado, eu vou recolher. A pergunta que não quer calar, permita. Foi para onde? A alma. Eu tenho o costume de falar: foi para o céu, foi para o céu. Mas você é Deus para determinar que foi para o céu. Só vai saber que eu chegar lá. Amém? Tem alguém? Deus do céu, eu quero orar para também. Não tem ninguém que gostaria de ter um pingo de humildade, de reconhecer que depende de Deus? Eu preguei com os olhos de troca ali, 24 anos, antes de eu subir ao altar. Se os usuários tivessem humildade para reconhecer que precisa de ajuda, teriam mais usuários libertos. Eles endurecem o coração, por isso que não há libertação. Cada 10 que entram no crack, só 2 conseguem se libertar. E são milagres. Milagres. Não tem ninguém? Não tem ninguém? Alguém vai dar os anos da casa do Senhor? Vamos ver se Deus serve você com a palavra de